Olá, estamos de volta com mais um Curta Vídeo, programa que há 30 anos é a plataforma por excelência para se discutir as muitas questões, ideias e realizações que estão envolvidas nesse rico processo de se produzir filmes. Nós somos a casa do audiovisual produzido aqui no estado. Afinal de contas, você está na TVE, a TV Pública do Espírito Santo. Aqui a arte, cultura e cidadania fazem parte do nosso compromisso diário com você. E o programa hoje está uma delícia. Nós estamos na Galeria Homero Macena, na Cidade Alta, no centro de Vitória, onde está em cartaz a exposição Museu da Arte de Comer, MAC. Misturando gastronomia e diferentes linguagens artísticas, a exposição convida o público a pensar o ato de comer para além da alimentação, explorando as relações entre sabor, memória, emoção, cultura e percepção. A MAC é resultado da parceria entre o Clã Arte Studio e o projeto de cozinha experimental Macunaíma, a partir das experiências criadas durante a degustação sensorial Comer é Arte, realizada entre 2022 e 2024 nas cidades de Vitória e de São Paulo. Essas experiências ganharam formato visual e imersivo aqui na galeria, através da pesquisa do educador e gastrônomo Murilo Góes. E o nosso bate-papo de hoje é com o escritor, roteirista e diretor Renan Amaral. Ele é formado em cinema e vídeo pela Universidade Estácio de Sá, com especialização em direção cinematográfica na Escuela de Cine e Televisão Séptima Art, em Madrid, e pós-graduação em escrita criativa pelo Unesp. Criou, escreveu e dirigiu as webséries Breves Histórias por Elas, Meu Nome é Fran e Valerianas, ganhando prêmios no Brasil e no exterior como melhor direção, melhor série e melhor elenco, além de inúmeras indicações. Escreveu e dirigiu vários curtas-metragens, entre eles Um Senhal, Carinho, O Poético Fim das Mulheres que Amei, Depois deste Desterro e Os Cravos. Em 2024, publicou seu primeiro livro de contos, intitulado Fúrias Internas e Outras Cóleras, pela editora Caminhos Literários. E em 2026 finalizou seu primeiro longa-metragem, 3, rodado na Itália. Renan é sócio fundador da Gemaster Filmes, em parceria com a atriz e produtora executiva Fran Matoso. No ar, o Curta Vídeo. Vê o que tem pro almoço. Não são nem 10 horas, cara. Depois eu vou arrumar o quarto da mamãe. Você podia ajudar. E você podia me fazer companhia. Eu acho uma idiotice só poder fumar do lado de fora. Mas a casa é dela, né? É sua também. Essa casa nunca foi minha. Até porque se fosse, eu fumaria em qualquer lugar. E é com muito prazer que eu recebo no programa de hoje Renan Amaral. Seja muito bem-vindo, querido. Que isso, obrigado, agradeço muito estar aqui conversando com você, vai ser uma honra. Vai ser uma boa conversa. Vai. Renan, olha só, Bora. em 2024, você lançou o curta Depois deste Desterro, que depois virou uma websérie que vocês lançaram agora, né? Recente, ainda nem está disponível ainda não, mas já está nos festivais, gente. Eu queria te ouvir dessa história. E como é que foi essa adaptação do curta para uma websérie? Bom, obrigado por me receber. Cara, o Desterro, ele é a gente diminui ele para Desterro. Ele é um projeto antigo, assim, né? O nosso objetivo final é o longa, sempre foi. O roteiro já tá pronto, estamos buscando dinheiro. E aí a gente conseguiu o financiamento para produzir o curta pela Fancultura, aqui na Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. E aí, rodamos o curta, o roteiro tinha ali 25 páginas, a gente falou, ótimo, 25 minutos. Esse negócio de 1 minuto por página do cinema, tô pra entender isso até daí, hoje. Essa conta não fecha, porque tem essa história, gente, de que cada página é 1 minuto, só que nunca é assim. Nunca. E aí, o primeiro corte desse vídeo tinha 40 minutos. Você entendeu? E aí, a gente, longa já cara, tava não tem, pronto, você né? entendeu? Eu falei, por que não? E aí... A gente, cara, mercadologicamente, menor condição, começamos a cortar com a montadora, enfim, 1000 reuniões, chegamos em 25 minutos. E aí soltamos para festival. E aí a nossa montadora, a Renata, maravilhosa, a gente sentou e aí a primeira coisa que ela falou foi, vamos
mas vamos voltar do zero, porque é um outro jeito de contar essa história, né? Qual é o jeito mais interessante de você contar essa história em episódios, assim. E aí foram algumas reuniões para entender o que entraria em cada episódio, para que isso continuasse tendo uma linha narrativa, mas que ficasse interessante, que tivesse ali um gancho. Então, assim, foi muito interessante, assim, porque a gente tem muito isso na escrita do roteiro, mas ver isso numa sala de edição com o material, assim, foi... Revisitar o mesmo material, né? Exato. E essa história? Adianta aí pra gente. Bom, vamos lá. Desterro, ele conta a história da Alice, que ela é uma escritora e ela escreve sob um pseudônimo masculino contra a ditadura. O filme se passa em 1968. E aí ela acaba tendo que sair fugida do Rio de Janeiro porque ela mata uma pessoa para se defender. Que eventualmente a gente descobre que esse é um militar, assim, a paisana. E aí ela retorna para a cidade natal dela, que é no interior do Espírito Santo, mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim. E ela vai reencontrar a irmã dela, Carmen, que ela não vê há muito tempo. E o grande amor da vida dela, a Helena, que hoje é freira. E aí são essas 3 mulheres dentro dessa casa. A mãe dela, da Carmen e da Alice acabou de falecer, então tá lidando com todo esse luto. E todos esses segredos começam a vir à tona, até que esse crime toma proporções que a gente inesperadas. vai Então... descobrir. Renan, me chamou muita atenção, assim, no filme, né, e a série, porque são histórias muito complexas de mulheres. São personagens de mulheres muito interessantes. São bons diálogos, né, entre mulheres. Como que é seu interesse por esse universo? Eu sempre tive essa tendência por gostar dessas histórias. Acho que a complexidade existia aí. Como homem, tinha uma certa dificuldade de entender esses argumentos de a gente não vê histórias de mulheres. Eu falei, tô assistindo um monte. Mas é porque um outro lugar, assim, eu sempre fui muito interessado. Eu vou ler livros, a maioria são de escritoras mulheres. Sempre tô um pouco nisso, assim. Acho que as coisas mais interessantes estão aí, assim. E aí eu tenho a minha sócia, que é a Fran. E a Fran, ela é atriz e produtora, então a gente se autoproduz hoje para eu ser roteirista e ela ser atriz. Então, independente da história que a gente vai fazer, a Fran vai estar em cena. Então, eu acho que tem esse meu olhar do meu gosto pessoal, das coisas que eu consumia, que se une a ela, assim, pra estar sempre comigo, assim, palpitando, me dando esporro e brigando. Mas além da Fran, você também tem outras atrizes que voltam. E como que pra você essa questão de trabalhar com os mesmos atores ou, né, se reencontrarem no nosso trabalho? Eu e Fran, a gente, graças a Deus, tem uma dinâmica que é trabalhar com quem dá certo, com quem tá ali junto, com quem é parceiro, com quem não vai dar problema. Então a gente tem uma equipe técnica, por exemplo, que vem do Valerianas e que tá no Desterro. Então a gente vem ao longo desse tempo repetindo essa galera, porque a gente se deu bem trabalhando, todo mundo é parceiro e tal. E aí eu acho que o mesmo com as atrizes, a gente vai criando uma relação também de confiança, exato. Ali, né? Que aí a dinâmica flui melhor, entendeu? Não tem mais aquele início, ou dificuldade, ou medo, ou será que vai, será que não vai? Então, assim, a confiança já tá pré-estabelecida, assim. Você acha que eu posso te dar alta? Claro que você pode. Pode. Sandra, eu tô bem. Não tem mais... Enfim, eu tô bem agora. Você tem a escolha de parar de vir. Tenho. Mas é que eu achava mais importante você me dizer que eu não preciso vir. E aí, não sei se você tem que assinar alguma coisa, que aí, enfim, você assina e pronto. Como é que foi o enterro? Bom, em 2025 você lançou Cravos, que é um curta-metragem com uma premissa muito simples. Isso me chamou a atenção, que é uma sessão de análise em que segredos são revelados. Como que você chegou nessa história tão aparentemente simples, mas tão complexa também? Cravos, ele foi muitas coisas, assim. Porque falam que escrever é reescrever, né? E nesse caso específico, foi reescrever em diferentes formatos. Porque Os Cravos começou como uma esquete de teatro, que eu queria só me desafiar e ver de qual era. E aí eu transformei isso num conto, e aí por fim ele virou o roteiro de cinema, assim. E no conto não tem nada de uma sessão de terapia. Ele tá, ele tá no enterro do tio e ele começa a falar, só que é narrado em primeira pessoa, e é ele falando com ele mesmo as crises e todas aquelas coisas, assim. E a grande essência pra mim dessa história é esse personagem verborrágico que ele fala sem parar, mas pra esconder alguma coisa. Ele tá colocando coisas pra fora, mas pra esconder um trauma e uma dor muito grande, assim, é uma fuga, né? Então como eu vou fazer isso no audiovisual, que eu não queria um voice-over, eu não queria
Então, e aí veio essa ideia da terapia, assim. E fazendo essas reescritas, quando chegou no roteiro do cinema, eu também estava mais ciente de qual era a essência do que eu queria falar, assim. Então ali eu falei, tá, agora eu já entendi esse personagem, eu já entendi o que eu quero com ele, eu já entendi essa dinâmica. Então ficou mais fácil eu construir esse roteiro e fazer ele enxuto, assim. Porque você tem uma experiência na literatura, tanto que você escreve contos. E eu fiquei pensando com os Cravos, qual que é a semelhança entre o conto e o curta? Você fala que essa simplicidade que o curta tem que ter, o conto também. O que você consegue traçar de paralelos assim, entre essas duas linguagens? Pra mim, você não tem tempo a perder. Eu entro nessas histórias com isso na cabeça. Como, por exemplo, a apresentação de personagens e ficar 10 minutos apresentando o seu personagem. Seu personagem, você vai ter que apresentar ele no primeiro minuto, nos primeiros 2 minutos, mas já com um incidente incitante, por exemplo. Você já precisa colocar ali naquela história sobre o que você está contando. E eu acho muito legal começar, não sou bem sucedido sempre, ver esse Desterro que tem 25 minutos, mas eu tento, assim, é curta, cara, vamos bater 15? Porque, assim, a Ancine estabelece isso, né? Então vamos estabelecer, porque eu acho que a gente, como criação, sempre fica achando que não tá bom o suficiente, ou que não apresentou o suficiente e tal. Mas, assim, essa ideia de menos é mais, ela é muito forte. Entrar nessa simplicidade da coisa, né, Renan? Entende a essência da história, entende sobre o que você quer falar ali e vai naquilo, chega naquilo, entendeu? É que o meu tio, ele era ateu. E aí, enfim, queria saber se é pecado? Pecado que ele ser ateu? Não. Também não que eu acho que Deus seja lá um grande fã dos ateus. Desculpa, às vezes eu falo uns negócios. É pecado o senhor enterrar um ateu? Tem uma questão que está muito presente no Desterro e está nos Cravos também, que é a questão da religião e dessa culpa cristã. Eu fiquei pensando tanto que isso, para você, é um elemento provocador. Queria te ouvir um pouco sobre a abordagem desse tema, sabe? Assim, desse catolicismo, dessa religião nos seus filmes. O que volta? Cresci dentro da igreja, né? E aí eu acho que fui inundado, assim, por essa culpa cristã, por essas amarras, por tudo isso. E aí, eu fico muito feliz, assim, de ver que eu tô criticando, que é o que eu quero fazer, eu tô criticando a religião. Eu tô criticando o que prende, eu tô criticando o que impede a gente de fazer as coisas. Eu não tô criticando a fé, eu tenho a minha, acho fundamental que exista e que tenha cada um a sua. Liberdade de expressão, sabe assim? Não acho que isso tenha sido algo consciente como artista, tipo, vou fazer sobre isso, assim. Isso. E de repente eu vi e tava lá, e aí de repente eu vi que tava repetindo, aí de repente eu vi ao fazer eu vi que tinha uma outra coisa que eu falei, nossa, mas isso aqui eu também queria dar uma criticada. Então eu acho que a arte, ela tem esse poder, assim, de provocar, de questionar. Claro que acho também que tô de alguma maneira me libertando das minhas próprias, assim, né? Conforme eu vou fazendo isso, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar. E quero que outras pessoas que assistam possam pensar sobre isso, assim. Bem se vê que você não estudou a fundo a poética de Aristóteles. Inferno com Aristóteles. Inferno é cozinhar sem ter uma receita. Escrever deve seguir o mesmo conceito. A minha escrita é intuitiva. É por isso que ela funciona. Não! É exatamente por isso que tem um furo na história. Não tem furo na história. Silêncio! Em 2023, você lançou o poético Fim das Mulheres que Amei. E eu, quando vi o título, eu esperava uma coisa, quando eu fui ver o filme, era outra história. E que é uma história muito interessante, porque ela começa de uma maneira que fala sobre criação artística, sobre escrita, e você fala, agora eu entendi, esse filme vai pra cá. E de repente entra numa coisa meio suspense, uma mistura, né, Renan? Como é que foi essa fusão? Bom, primeiro, Fran Matoso, que é minha sócia, ela é atriz, ela tá maravilhosa, né? Ela de vez em quando me solta uns negócios, assim, tipo assim, Renan, eu queria tanto fazer uma psicopata, resolve aí, sabe assim? Aí ela, queria tanto fazer uma lutadora, Renan, escreve essa história. E aí ela veio com essa da psicopata. Ela falou, Renan, eu queria tanto fazer uma psicopata, resolve isso daí. Eu acordei hoje, tava com uma coisa, eu queria. né? E aí eu falei, tá,
E aí eu tenho uma parceira de escrita, que é a Roberta Saboia. Aí a Roberta Saboia tinha um argumento que era um pouco, assim, pensando, eu falei, bom, acho que dá pra juntar os dois. Acho que não vai ser a psicopata que a Fran quer fazer, mas tá dentro desse... Deixa eu experimentar. Então eu escrevi esse roteiro junto com a Roberta. E aí eu fui ali, isso, assim, colocando essas questões que eu tenho, assim, que é esse artista, né? Escreve sobre o que você sabe, todas essas vozes sabotadoras que a gente tem o tempo inteiro que está criando. Demais. Ela tentando escrever alguma coisa. Então, assim, aí eu e a Roberta, né, dois malucos juntos, aí a gente foi criando isso e colocando esses elementos, assim, né, nossos, assim, essas inquietações. E aí foi virando essa grande história maluca, assim. E eu tenho um orgulho absurdo desse filme. Folhas e pássaros voam pelo ar e os astros me olham de lá. Não sei porque o céu é igual, mas nunca é igual. O que você tá fazendo? Tentando fazer xixi. O que vocês estão fazendo? Gente, acabou a privacidade desse bar? Duda, eles voltaram pra te ver dançar. E eles trouxeram o dobro de gente. Você pode ganhar o dobro da gorjeta. Sobe nesse palco e arranca dinheiro deles. Eu não vou dançar de novo, Mila. Dinheiro, Duda? Você vai dar esse mole? É por causa do bonitão que chegou, né? Lógico que não. Você não quer dançar na frente dele? Para, Mila. Duda, não dá esse mole por causa de homem, não. Eu posso, por favor, fazer xixi? Você comentou sobre a Valerianas, que é uma websérie. Mas você tem outras webséries, que é Breves Histórias por Ela, Sala de Espera, Meu Nome é Fran. Eu queria te ouvir sobre esse formato, Renan. Como é que você vê a websérie hoje, nesse cenário que a gente está? Olha, eu sou muito a favor, assim, das webséries. Acho que foi um movimento necessário para um grupo de artistas que não se viam representados nos grandes canais, streamings, em tudo isso. Assim, existe uma liberdade criativa muito grande dentro das webséries. E a gente entrou na websérie com Valerianas, foi o primeiro trabalho da nossa produtora. E a gente entrou porque a gente sempre gostou, eu acredito muito que o desenvolvimento de personagem não tá no filme, tá nas séries, assim. Porque você tem esse tempo, né, em episódios onde você pode ir se aprofundando e desenvolvendo esse personagem. Para ator é um prato cheio, Um prato cheio, entendeu? Porque filme é aquele, né, aquela história início, meio e fim, assim. Numa série você vai. Mas você fazer uma série de televisão é muito caro. Então você levar isso pra web te possibilita formatos e gêneros e liberdade criativa, enfim, para contar suas histórias, assim. Então, a gente acabou entrando no mercado, assim, foi ótimo, a gente conseguiu rodar, tem festivais específicos. Tem festivais, um dos maiores é aqui no exatamente. Brasil, que é o Rio Web Fest. Então, assim, tem mercado, tem público, tem canais hoje no YouTube que estão vivendo de websérie, estão pagando as contas e fazendo tudo, e pagando equipe, e tendo muito mais visibilidade do que muitos outros produtos por aí. A gente está entendeu? muito condicionado ainda a pensar espectador e sala de cinema, Aham. né? Como se uma coisa estivesse atrelada à outra e tem outras possibilidades, né? Exatamente. Assim, e eu vejo uma galera muito inteligente em termos de mercado mesmo, assim. Tem uma galera que começou a entender a força da fanfic, por exemplo. Eles vão lá nas fanfics que estão disponibilizadas online, pegam uma fanfic, transformam isso numa websérie, eles já têm automaticamente o público da fanfic, que vai querer assistir aquilo. E tem milhões de visualizações, é uma febre. A gente estava no Rio Web ano passado, fã-clubes inteiros acompanhando e torcendo pela sua série, batendo foto com as atrizes. Então, assim, existe um nicho aí, existe um mercado acontecendo. E que é muito mais democrático, Que é né? muito mais democrático e que a gente tem que abrir o olho para isso. Ei, bom dia, eu sou a Selma, eu falei com você no Sabe que telefone. música é essa? Sabe qual é? Que tem aquela parte assim, ó. Sabe qual é? Eu tô com um pouco de pressa. Eu tô com um pouco de pressa. Sabe quem canta? Quem canta? Seus males espantam.
Em termos de formato, Renan, o que uma websérie tem, assim, de característica dela? Um episódio mais curto? Qual é essa linguagem? Você consegue identificar elementos, assim? Eu acho que hoje tá mais híbrido. Mas começou com isso. Eram episódios mais curtos, porque não tinha dinheiro, né? Você tinha... As webs que a gente fez, por exemplo, tinham 4 episódios. Mas tem gente que fazia de 10. Então acho que tudo meio depende, assim. A coisa da temática, ela tava sempre voltada. Temáticas LGBTQIAPN+, eram as que mais tinham visualizações, assim, porque é onde esse público conseguia se ver em tela. Então, assim, temáticas de minorias, que é a própria minoria falando dela mesma. Assim, com uma liberdade de tema, né? Exato, de criação. sem nenhuma interferência de produtor ou de canal ou de o que quer que seja. Sim. Assim. Aí surgindo agora a novela vertical. Então, assim, tudo tá meio no ar. Um momento de transição muito... Né, que é o que o cinema sabe. passou quando era película e virou digital. Exatamente. A quantidade de experimentações que existiam nessa transição, eu acho que a web tá passando por isso também, assim, de entender o que dá pra fazer, assim. A vida muda rápido, né? Um dia você tá na rua, do nada você tá trancada dentro de casa. Um dia você acorda, não tem mais a sua mãe. Um dia você decide cumprir a promessa que fez na adolescência. Estamos na Itália, lá. Como é que você demorou tanto, Júlia, meu coração? E você tá com muitos projetos para sair, inclusive, dentre eles, um filme que parece muito interessante, gente, que eu tô super curiosa, que é o 3, que foi feito de uma maneira totalmente inusitada. Conta pra gente dos projetos e fala um pouquinho do 3. Vamos lá, o 3 tem um carinho enorme, assim, pelo processo do 3. E de antemão, não quero romantizar esse processo, porque entendo que cinema é coletivo e sem toda essa equipe, o projeto em si perde, né? É fundamental que existam esses profissionais. Dito isso, a gente ia tirar férias, eu e Fran, organizando, vamos trabalhar, pra Itália, né? A gente precisa parar um pouco, férias, vamos juntar uma grana, vamos. Aí vem Fran. Por que a gente não leva uma câmera, é um cenário diferente, a gente grava um negócio, um curta de 1 minuto que seja, só pra gente ter... Não, podemos, vamos. Aí, não, mas que eu tenho uma amiga que mora na Itália, que é atriz também, vamos conversar com ela? Não, vamos. Não, eu tenho uma outra atriz também, que é amiga minha, que mora na Espanha, vamos conversar? Eu falei, vamos conversar com ela. Quando eu vi, estávamos nós 4 fazendo reunião de Zoom, aí pegou um pouco ali a pandemia, então a gente teve que prorrogar. E aí a gente passou 2 anos se reunindo online, desenvolvendo as personagens, assim. Ai, que interessante. E assim, as 3 são do método Chekhov, elas são especialistas nisso, então elas se entendiam. Do Michael Chekhov, gente, isso. Que é um maravilhoso teórico de teatro. E aí elas se entendem nessa comunicação, eu estava meio ali observando e fazendo anotações. A partir de todos esses exercícios, a gente fez uma escaleta de roteiro, ou seja, a escaleta, você coloca todas as cenas, então você tem um cabeçalho de quais são os cenários, você tem uma sinopse detalhada dessa ação, do que tem que acontecer ali, você não tem diálogos. A gente tinha essa escaleta e a gente acreditou nisso e falou, vamos embora. Era eu na câmera, gravando na Itália, gravando todos os diálogos no celular, com um fonezinho de ouvido. O pessoal da pós-produção quis me matar, mas era o que a gente tinha. De equipe, a tia Rô, que mora lá, foi angariando uns amigos para dar uma força ali pra gente. E aí era eu na câmera, falava ação e essas 3 atrizes maravilhosas improvisavam esses diálogos e deixava a cena acontecer. Era um negócio meio vivo, assim. Então, assim, o processo a gente conseguiu finalizar com recursos da Lei Paulo Gustavo, graças a Deus. Tá finalizado, então. Tá finalizado. E estreou. Ele não, ainda estamos enviando para festival, estamos nesse processo, ficou pronto no final do ano passado, 2025. Então agora estamos enviando, esperando essa estreia, assim. Tem mais algum projeto? A gente está, nesse momento, no processo de pós-produção, a gente está finalizando uma websérie documental contando a história do Capixabão, que é o Campeonato de Futebol Capixaba daqui do estado. A gente ganhou um edital ano passado. Então estamos finalizando isso. E aí temos outros 15 projetos, assim. Pra sair. O que você fala assim, aí tava pensando, eu tenho um aqui, olha. Esse... O primeiro produtor que fala, tô com dinheiro, precisando de uma história, sabe? Tem nada, vou pra casa e escrevo, mas 15, assim. Eu me angustia muito ter roteiros guardados num HD, sabe assim? Tipo, vamos escrever de uma maneira que a gente consiga executar, a gente pode tentar o dinheiro, mas se não conseguir, a gente muda.
Sabe assim, vamos se adaptar, assim, se era um negócio que era pra ser em 15 cenários, vamos mudar pra 1, então, pelo menos a gente conta essa história. Então eu sou muito a favor do executa, bora fazer, assim, dá um jeito, vamos dar um jeito. Chama um amigo aqui, chama outro ali, vamos fazer. E eu, Renan, aprendo muito fazendo. Então hoje eu sou roteirista, mas eu sou um melhor roteirista porque eu executei os meus roteiros. E aí eu vi, tipo, agora eu entendi por que esse diálogo é ruim. Agora eu entendi por que essa dinâmica de cena podia ser melhor. Agora eu entendi essa teoria do roteiro que você lê o tempo inteiro, mas agora eu vi na prática aqui, então agora... E aí eu fui aprendendo e me moldando assim. Então eu acho que também é entender cada um, assim, como aprende melhor, mas Na eu prática, aprendo né? muito na prática. E para finalizar, o que é cinema para você? Essa pergunta tá Essa assombrando a galera de Vitória. Quem acompanha esse programa assombra. Pensei muito sobre isso. Eu acho que cinema é muitas coisas pra mim. Primeiro, ele é trabalho. Porque senão fica, vou esperar a motivação, não, é trabalho, vamos sentar e vamos ser profissional com isso aqui. Eu quero que isso dê certo, eu quero que isso seja uma carreira. Mas ele também é coletivo, seja pra quem tá fazendo, seja pra quem tá assistindo, porque a gente não faz sozinho. E é muito melhor você estar numa sala de cinema, assistindo uma comédia com um monte de gente gargalhando junto do que sozinho na sala Ou de chorando sofá. junto, Ou chorando né? junto. Agora, pra mim, pessoalmente, como artista, tô pra te dizer que cinema, ele é a fonte de grande parte da minha ansiedade, e com certeza a fonte de toda a minha cura. Então, assim, seguirei fazendo porque não consigo imaginar outra coisa para se fazer, assim. Muito obrigada, querida. Obrigado a você. Volta muito sempre. obrigado. Obrigado, Os voltarei. próximos, Só com chamar. muitos outros que virão. Amém. Profetiza, Bárbara. Chama que a gente vem. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E semana que vem tem muito mais um bate-papo super legal e dicas e novidades da nossa cena audiovisual. Eu espero por vocês. E aí? A gente tem 10% no consumo além da gorjeta. Ó, mas tem uma coisa. Eu sou melhor pra negociar, vocês sabem disso. Duda é melhor dançarina, Mila mais cara de pau. Paulo, e o que você quer dizer com isso? A gente divide a gorjeta por 3. Não concordo com isso. Eu não concordo com você. Duda, cada um faz o que sabe fazer naquele pau. Ou a gente divide a gorjeta por 3 ou não tem acordo com o Valério. Quem tá dentro?